Olá, sejam muito bem-vindos ao Dose que Conecta. Meu nome é Estela Maris Maciel, jornalista e apresentadora. Estamos falando aqui diretamente da 54ª Convenção Nacional Unimed, aqui em João Pessoa. E nessa série especial, a gente tem conversado com alguns dirigentes, presidentes das Unimed de diversas regiões sobre um tema muito estratégico, que é investimento em recursos próprios. E hoje a gente vai conhecer as experiências de duas singulares do Paraná, que vivem momentos de grande transformação. A Unimed Londrina, que inaugurou um hospital novo em outubro esse mês, e a Unimed Ponta Grossa, que inicia uma ampliação da sua história no Hospital Geral Unimed. Então sejam muito bem-vindos, doutor Celso, doutor Pedro, aqui com a gente. Eu tenho a honra de estar aqui ao meu lado com o vice-presidente da Unimed do Brasil, doutor Paulo Faria, que também é presidente da Federação Paraná, o estado que está sendo representado aqui no nosso episódio. Então sejam muito bem-vindos, doutores. Começo aqui fazendo uma pergunta aberta, fiquem à vontade. A gente gostaria que vocês contassem então um pouquinho da estratégia dos investimentos em recursos próprios lá nos Unimedes de vocês e o principal objetivo desses investimentos até o momento. A estratégia que nós temos aí para serviço próprio, em primeiro lugar, sempre visando a sustentabilidade, porque isso dá a longevidade do sistema de saúde da cooperativa, do sistema cooperativista. Segundo, nós temos que levar a qualidade assistencial para os nossos clientes. Isso é um setor uma parte muito importante do nosso recurso próprio. Terceiro, a experiência que o cliente tem quando ele participa de um recurso próprio, como alguns que nós temos, e isso dá uma credibilidade maior à cooperativa. Terceiro, a integração que nós temos com todos os recursos próprios, dando uma cadeia melhor assistencial. E quarto, nós temos a condição de levar um recurso financeiro maior, um ganho maior, aos nossos cooperados. Por exemplo, nós temos um pronto atendimento, que atendemos uma média de 18 a 23 mil clientes por mês, e temos um suporte de cooperados com aproximadamente, só nesse recurso próprio, de 180 cooperados trabalhando ali. Assim como nós temos também pronto atendimento, que é um centro de atendimento infantil, onde nós temos 22 leitos e também proporcionamos trabalho aos nossos cooperados. Então, além dos recursos próprios e além de outros recursos como a nefrologia, que os cooperados sempre estão presentes, assim como também o nosso SOS. Então, esses recursos próprios eles trazem uma série de vantagens e nos dá sustentabilidade e nos reduz muito o nosso custo operacional. E levando qualidade sempre ao cliente, uma experiência extremamente importante, e isso divulga e aumenta a qualidade dos nossos clientes, inclusive, que sempre tem uma competitividade com os novos planos que estão chegando, assim como também de pequenas operadoras que hoje está se divulgando cada dia mais, principalmente em Londrina, nós temos várias delas. Então, nós vemos o recurso próprio como uma situação que nos traz não só sustentabilidade, redução de custo, geração de emprego e de trabalho aos nossos cooperados e uma satisfação maior da qualidade de atendimento aos nossos clientes. É isso aí. Acho que a ideia é mais ou menos a mesma estratégia, né? A gente sempre foca nisso em Ponta Grossa, pensando numa estratégia de atendimento dos nossos usuários, um atendimento integral, contínuo e de qualidade, unindo todos os recursos próprios para isso. Aí você vai dar mais qualidade, podendo ter um controle de custos e uma sustentabilidade maior para o negócio, né? Então, é mais ou menos o que o Celso falou. Nós temos diversos recursos próprios também, sempre pensando nisso, em poder atender de forma integral o nosso cliente, né? Seguir toda uma linha de cuidado e, com isso, ter uma sustentabilidade maior do negócio. E aumentar a capacidade de atendimento, né, doutor? Com certeza, né? Aumenta a capacidade de atendimento, traz para dentro da nossa cadeia de atendimento o usuário, né? E a gente, com isso, consegue dar mais qualidade e melhorar esse atendimento para todo mundo. Doutor Paulo, então, com essa visão do sistema como um todo, qual o significado aí que o senhor enxerga já para iniciar essa conversa aqui? Primeiro, agradecer aí a organização do Dose que Conecta essa oportunidade
daqui do estado do Paraná, hoje aqui representado, falando de um marco. Eu considero isso um marco do que está acontecendo hoje no sistema Unimed do estado do Paraná. Nós tínhamos até esse momento, até 2025, praticamente um hospital de alta complexidade no sistema Unimed paranaense, em todo o estado, que era o Hospital de Ponta Grossa, que já tem aí praticamente 25 anos. Né? Mas agora nós estamos em iniciativas, Londrina agora com a inauguração do seu excepcional hospital, né? Uma inauguração maravilhosa, estivemos presentes aí alguns dias atrás. Agora, em seguida, no primeiro semestre de 2026, já Maringá também inaugura o seu hospital, e Curitiba também com a sua estratégia de aquisição de recursos próprios também já em andamento. Mas isso é um marco para nós, é um novo momento para o Estado, em que ele oferece, como todos falaram aqui, uma qualidade diferenciada para o nosso beneficiário em termos de estrutura hospitalar. Quer dizer, o conceito Unimed, ele caminha junto com a qualidade. Né? Unimed e qualidade está na expectativa do nosso beneficiário. E eu acho que essas estruturas hospitalares de Ponta Grossa e de Londrina, elas tangibilizam isso. Então, eu acho fantástico esse momento. Acho que nós estamos vivendo, assim, realmente, é um marco em que o sistema dá um salto de qualidade em infraestrutura assistencial. Exatamente. Pensando nos cooperados, uma pergunta aberta aqui. Quais os principais ganhos, pensando no médico cooperado, que pode trabalhar com um hospital próprio tão moderno? A gente entende que o hospital é um porto seguro para o cooperado. Né? É um local para ele trabalhar, onde ele vai ser valorizado e ter condições técnicas para isso. Né? Eu posso falar isso com uma experiência. Antes de entrar na gestão propriamente dita, eu fui diretor técnico do hospital e a gente percebe isso, né? Todos comentavam a diferença do que é trabalhar dentro do hospital da Unimed e dos outros prestadores da cidade. Então, eu acho que para o cooperado realmente é uma coisa muito importante. Sem falar na potencialidade de valorização no pagamento do cooperado dentro do nosso recurso, né? Então, assim, diferente dos outros hospitais, a gente não tem a ideia de explorar o serviço médico e ganhar dinheiro nisso. A gente está lá para dar um campo de trabalho para o cooperado e para atender o nosso beneficiário. Então, acho que são só vantagens. Uma gestão com valorização, né? Sem dúvidas, porque os nossos recursos próprios, como eu disse há pouco, gera um trabalho a mais para o médico. Ele é valorizado, ele trabalha de uma forma extremamente contente, porque ele tem todas as técnicas necessárias. Ele tem o direito de dar palpites e votos junto à diretoria, e que o Pedro está falando agora, junto ao hospital. Ele pode ter todas as condições de trabalho que ele gostaria de ter, que às vezes um outro prestador ele não tem. Essa é a primeira coisa. Segundo, o fato de gerarmos um hospital com qualidade, com governança adequada, nós vamos gerar um pouco mais de recurso no final para a distribuição de sobra. Então vai sobrar um pouco mais para ele, além daquilo que ele já recebe. E sempre temos uma tentativa de darmos o adequado. Qual que seria o valor adequado? Aquilo que nós podemos, no momento, fornecer. Mas sempre temos a preocupação de fazer uma grande economia, e eu acredito, nós temos a experiência nossa, é zero. Já a Ponta Grossa tem uma expertise de 25 anos. Mas acreditamos na redução de custo, para que a gente possa, no final, levarmos ao cooperado uma remuneração melhor. Pegando um gancho nisso que o Celso está falando, é exatamente por aí, né? A gente tem alguns dados em Ponta Grossa que mostram isso. E é uma estratégia até para convencimento do cooperado que não utiliza muito o hospital. Né? Então, quando a gente vai levar para uma assembleia para aprovar uma construção como essa que eu fiz agora, a gente aprovou a ampliação do hospital, tem que demonstrar isso para o cooperado. O hospital traz resultado para a cooperativa. Mesmo que ele não opere com o hospital, que ele não trabalhe dentro do hospital, isso vai sobrar. Vai ter sobras no final do ano, vai ter um resultado melhor para a cooperativa que vai refletir no honorário como um todo, né? No honorário de consultas, de outros procedimentos extra-hospitalares. Então é bom para todo mundo. Economia que vai reverter em possíveis investimentos futuros também, né? Também. Sem dúvida. Doutor Paulo, então, nessa visão, isso fortalece o cooperativismo e ainda mais o sistema Unimed, né? Eu julgo assim, a estrutura hospitalar, para o médico, duas situações. Primeiro, eu pude observar, por exemplo, em Londrina, agora na Aeronáutica, o orgulho do médico cooperado com aquela estrutura, né? Ele faz parte daquela estrutura de alta qualidade. Então é um orgulho, isso aumenta muito a satisfação própria
né? Tá entendendo? Outra coisa, o cooperado vê no Hospital Unimed como uma extensão do seu recurso assistencial. O seu recurso assistencial, às vezes, é uma clínica, às vezes somente um consultório, mas o hospital faz parte dessa extensão, né? Faz parte dessa extensão. É coletiva, é de todos, mas é dele também, né? É um ambiente de trabalho extremamente qualificado, né? Que vai trazer melhorias, né? Como ele falou, de remuneração, mas principalmente um local adequado de trabalho, sabe? Um trabalho digno, um trabalho em que ele pode discutir quais são os rumos daquele hospital, né? Quais são as melhorias que podem ser feitas, como é que ele pode trabalhar melhor, né? Eu acho que isso traz uma satisfação muito grande para o cooperado, né? Faz com que ele se engaje e aquela sensação de pertencimento que nós precisamos muito hoje, né? Que nós, vamos dizer, da classe do Baby Boomer, temos um pouquinho mais, porque somos mais associativistas, mas o novo cooperado agora, das gerações mais novas, precisa adquirir isso. E eu acho que o hospital traz isso. O hospital traz esse engajamento, traz esse sentimento de pertencimento e com isso melhora muito o nosso sentimento coletivo, aí o nosso sentimento de intercooperação que nós precisamos muito dentro do nosso sistema. Estimular a participação ativa motiva, né? Sem dúvida, que tangibiliza, né? Da narrativa para a prática. Quer dizer, ele vai estar ali envolvido no dia a dia. Né? Exatamente. Bom, essa parceria toda entre vocês é muito importante, mas as parcerias também com outras instituições também são importantes, né? Dr. Celso, em Londrina foi firmada uma parceria importante com a consultoria do Sírio-Libanês. Queria que o senhor comentasse isso, que qualifica processos, né, para implementar os serviços de tele-UTIs. Conta um pouquinho para a gente. Quando pensamos numa parceria e estamos iniciando com o hospital, nós precisamos iniciar de uma forma segura, não só para o cooperado, como também para o cliente. Então, nós temos o Sírio-Libanês já dá uma credibilidade ao próprio cooperado e aos nossos clientes. Nós contratamos basicamente 2 processos. Um que é de governança clínica, para que a gente possa instituir todos os protocolos de todas as especialidades. Isso já está sendo montado e nós temos uma previsão de estarmos com todo esse recurso montado dentro de 8 meses. Ou seja, os protocolos têm que ser seguidos à risca e basicamente serão os mesmos implantados no Sírio-Libanês. Segundo, nós temos um outro processo que é de tele-UTI remota beira-leito. O que significa isso? Dar uma segurança maior, primeiro, aos nossos próprios cooperados intensivistas. Segundo, ao próprio cliente. E o cliente sabe disso, porque nós fazemos questão de divulgar que hoje nós temos uma UTI de extrema segurança. E isso é importante tanto para o cliente quanto para o próprio cooperado e para o nosso intensivista. Então, essa troca de experiência, mesmo que seja remota, ela vai ser muito importante e nós temos certeza de uma coisa, que os nossos intensivistas, não só do nosso serviço próprio, do nosso hospital, mas talvez dos nossos prestadores, tenderão a ter uma melhoria e isso vai buscar uma qualidade maior do sistema de UTI. Hoje nós temos 40 leitos de UTI, esses leitos são totalmente isolados, nós temos uma câmara de fluxo laminar, ou seja, com ar esterilizado que entra em todas as UTI, extremamente seguro. Isso foi baseado principalmente pós a pandemia, onde você necessita uma situação de isolamento total. Então nós temos tanto para a UTI adulta, pediátrica e neonatal, esse sistema de monitorização com ar esterilizado, isolamento total, e isso dá para a gente um diferencial dos outros prestadores. E isso os nossos clientes sabem disso, assim como nossos cooperados. Isso traz uma segurança maior daquilo que nós estamos oferecendo, que é, no fundo, uma qualidade assistencial. Qualidade. Eu já elogiei o Celso dessa parceria dele, porque o que a gente vê é isso. A gestão clínica, a governança clínica é fundamental para um bom funcionamento do hospital. Né? E ele que está começando com o hospital inteiro de uma vez, agora um hospital grande como esse, precisa de uma ajuda para isso. Né? Nós sofremos muito em Ponta Grossa lá no início. Hoje ele estava me perguntando assim, eu preciso que você me fale o que você fez de errado, o que vocês sofreram. Né? Não que tá bom, para ele saber. Isso é uma coisa. Ele começar assim, ele já está um passo à frente.
Hoje nós temos governança clínica dentro do hospital, temos uma gestão clínica eficiente e adequada, mas nós levamos muitos anos para ter isso em Ponta Grossa, né? E isso é fundamental para o funcionamento do hospital. Então é muito boa essa tua parceria. Foi baseado nisso, Pedro, que nós falamos, nós temos que começar de uma forma correta. Qual é a nossa expertise? A nossa expertise é mínima. Nós temos técnicos, nós temos pessoas que já trabalharam dentro do hospital, cuidaram do hospital, mas gostaríamos de iniciar com o pé direito, ou seja, o que é necessário, o que é básico para que a gente realmente tenha uma boa governança clínica, que a gente erre menos, porque não é fácil você montar uma estrutura hospitalar e que tudo flua de uma forma coerente, adequada, principalmente com os cooperados, e que são os médicos responsáveis pelos nossos clientes. Então, nós temos que ter uma base muito boa. Pensamos exatamente numa situação com a consultoria com o Sírio-Libanês, que é um hospital, não precisamos falar, de credibilidade, Gerente. e isso nos traz segurança. Doutor Celso comentou de qualidade, já puxo aqui para o doutor Pedro. Qualidade também está muito ligada à capacitação e investimento de aprendizado dos médicos, né? Então, a capacitação médica. A Unimed Ponta Grossa tem investido muito, né, em programas de educação continuada. Queria que o senhor comentasse. Temos investido constantemente, né? A gente entende que a capacitação de toda a equipe, não só do médico, é importante, né? Mas principalmente do médico cooperado. Então, nós trabalhamos constantemente um desenvolvimento e trazendo novos cursos para os cooperados. Pensando nisso, até agora, recentemente, nós inauguramos, junto ao hospital, um prédio de operações, né? Ali é toda a logística do hospital, a parte técnica do laboratório, a parte administrativa, mas nós fizemos nesse prédio um andar inteiro pensando na educação. Tem um auditório para pelo menos 40 pessoas ali dentro e várias salas de laboratórios com bonecos, de treinamento, para levar os nossos médicos para treinar praticamente dentro do hospital, num prédio anexo, sabe? Eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento. E fundamental, né, doutor Paulo, para garantir, exato. Mas só vou fazer um comentário, uma coisa que eu fico muito feliz, é esse clima de confiança, esse clima de harmonia que permeia as singulares do Estado do Paraná nessa troca de experiências. Porque o Celso e o Pedro estavam comentando uma situação que não é só a troca de experiências boas, né? Quer dizer, aquilo que o Pedro falou, quer dizer, o Celso, Pedro, o que você fez de errado, o que não deu certo, quer dizer, e essa troca de experiências do que deu errado exige um certo desprendimento, porque ninguém gosta de falar do que deu errado. Claro. Né? Nós gostamos de falar do que deu certo. Então é muito bom isso, isso eleva, isso traz rapidez, traz celeridade nos processos. Né? O que um fez de errado, não vai por aqui não, que não vai dar certo. Então é muito bacana. Troca. Nós estamos falando de troca de experiências e tanto do que deu certo quanto do que não deu certo tem às vezes o mesmo valor. Né? Tem o mesmo valor porque faz com que as coisas aconteçam dali para frente com muito mais celeridade e assertividade, né? Muito bacana isso. E é uma troca importante para quem nos assiste, né, doutores? Justamente isso, né? Entender. Eu comentei hoje de manhã com o Pedro, eu falei, Pedro, eu gostaria de ir no seu hospital, ir lá conversar em loco com você. Tudo que você fez de errado, porque fazer errado é uma experiência negativa, mas de aprendizado. Então, eu não quero cair no mesmo erro, e seguir o mesmo caminho do erro. Então, me diga o que foi dado errado. Por isso que o Paulo está falando isso, porque a gente tenta não errar. Esta interparticipação das singulares, eu acho que é extremamente importante. Isso é intercooperação mesmo. É cooperação. Nós temos que aproximar isso cada vez mais. A partir do momento que eu falo, olha, essa consultoria, Pedro, deu muito certo, está dando muito certo, faça também. Eu tenho certeza que o Pedro vai falar, escuta, Celso, vá por esse caminho que você chega mais rápido naquele objetivo que nós queremos. Eu quero dar o quê? Eu quero dar sustentabilidade, longevidade ao sistema cooperativista. Eu quero dar melhor remuneração ao cooperado, que foi o princípio do cooperativismo. Nós queremos dar qualidade assistencial. Eu quero ter uma vinda maior de clientes, mas para fazer isso eu tenho que demonstrar o quê? Qualidade. Eu tenho que demonstrar o quê a esses clientes? Segurança. Eu tenho que dar o quê para eles? Conforto. Então é um local que nós temos, principalmente com o hospital, onde nós queremos dar conforto, segurança e, sobretudo, humanização. Nós temos que ter um setor diferenciado dos nossos prestadores. Não que eles não sejam bons,
mas inclusive dos nossos players que estão no mercado também, são competitivos, e nós temos que dar um diferencial. E é isso que nós tentamos fazer para que tenhamos sucesso, qualidade e melhor remuneração daquilo que nós queremos para o nosso cooperado. Então, já aproveitando esse gancho aí, qualidade, certificação, eu gostaria que as senhoras comentassem, porque a Unimed Londrina conquistou esse ano a certificação ONA para o Centro de Nefrologia, gostaria que você comentasse. Na sequência, o Dr. Pedro, Unimed Ponta Grossa também. Nível 3, ONA com hospital geral e laboratório. Então, nós inauguramos o Centro de Nefrologia há 2 anos e, claro, imediatamente também tínhamos uma preocupação de demonstrar, porque já havia certos, e tem inclusive dentro da cidade, certos serviços já de nefrologia. E nós queríamos dar uma demonstração aos nossos clientes e à própria população e aos próprios cooperados da qualidade daquilo que nós implantamos. Todo o nosso material foi um material importado, todos os nossos profissionais são adequadamente preparados para levar a diálise, né? Setor de diálise e nefrologia, e nós realmente conseguimos a certificação ONA 1. Isso foi um grande orgulho para Londrina. Sabemos a dificuldade em demonstrar essa qualidade e Londrina conseguiu essa certificação, e que me parece que foi a primeira certificação dentro do setor da nefrologia e da diálise. Isso nos trouxe muito orgulho e estamos podendo demonstrar aos nossos cooperados e aos nossos clientes, olha, a nossa preocupação aqui é qualidade assistencial. Vamos nos esmerar ao máximo para que a gente possa levar isso à população e aos nossos próprios cooperados, para que trabalhem de uma forma digna, de uma forma segura e sustentável. Eu entendo que as certificações vêm para comprovar ou para demonstrar que você tem uma governança adequada, que você tem um atendimento de qualidade. A gente já vem buscando essas certificações da Unimed Ponta Grossa há bastante tempo, por isso que estamos no nível 3, que já são mais de 10 anos evoluindo, né? E a partir do momento que a gente teve a certificação ONA no nível 3, depois a confirmação disso no ano seguinte, eu já virei para a minha equipe e falei, vamos buscar outras certificações agora. A missão de vocês é continuar evoluindo, buscando certificações internacionais. Então, acho que isso é fundamental justamente para demonstrar isso, né? A qualidade do serviço, a qualidade do atendimento e as condições de trabalho dentro dos nossos serviços, tanto o laboratório como o hospital. Qualidade e credibilidade, né? Doutores, então já pegando esse gancho aí, a gente sabe que a gente tem que dar liberdade para o paciente para ele escolher, né? Se ele quer optar por uma rede credenciada, enfim. Mas quanto mais qualidade e credibilidade, ele pode até ir, mas a ideia é que ele volte, né, doutores? Então, a gente queria entender como os recursos próprios se conectam com a rede credenciada, como manter esse equilíbrio entre valorizar o que é próprio e também ter a parceria ali, manter uma parceria com a rede credenciada. Hoje nós temos um market share de 80% dos internamentos da Unimed Ponta Grossa. E não é maior porque não cabe no nosso hospital. Até por isso que nós estamos ampliando, sabe? E isso foi conquistado realmente com isso, com qualidade. E nós nunca descredenciamos nenhum prestador, né? Mas todos sabem hoje que o nosso hospital é o melhor da cidade, né? O hospital vai evoluindo e foi demonstrado isso. Eu acho que é muito importante ter o hospital, o recurso próprio, já serve como um balizador. Lá no início, a ideia de se fazer um hospital em Ponta Grossa, tanto tempo atrás, foi isso. A Unimed estava na mão dos prestadores e fez um hospital para conseguir atender esses beneficiários, mas também para segurar preços, segurar custos. Mas hoje a gente nem se preocupa com isso mais. O nosso hospital é mais barato e é melhor que os outros, né? Então a gente consegue trazer o usuário para dentro pela qualidade mesmo no atendimento. Eles têm segurança e têm prazer em estar. Prazer em estar no hospital, ninguém tem prazer em estar no hospital, né? Mas seguro, né? Eles têm segurança e buscam o nosso hospital, preferem estar no nosso hospital do que estar na rede credenciada, sabe? Eu espero que talvez na próxima entrevista, no futuro, quando formos falar do nosso hospital, eu já tenho talvez alguma surpresa em dizer que nós estamos buscando também certificações. A parte estrutural do nosso hospital está totalmente preparada para certificação internacional, com tudo, desde o piso, segurança, a parte de bombeiro, a parte de incêndio, a parte de tudo. E eu tenho certeza que o primeiro passo que nós teremos, isso já foi discutido bastante,
seria certificações. Por que é importante a certificação? Para falar eu tenho? Não, para demonstração de qualidade. Como é que eu demonstro que eu tenho qualidade? Talvez que a certificação seja o mecanismo mais rápido para dizer a todos, a toda a população, esse hospital é um hospital certificado, é um hospital de respeito, é um hospital que trabalha com segurança, é um hospital que se dedica à qualidade. E é isso que nós queremos buscar. Eu não posso falar de certificação de hospital porque ainda não iniciamos, mas com certeza iremos em busca disso. Temos essa preocupação e, sem dúvida, atingiremos esse objetivo. Uma boa ambição aí ser conquistada, né? Sim. Essa é a ideia. Comentou do equilíbrio entre a rede própria e a rede terceira, né? Quer dizer, essa é uma situação, particularmente no Paraná, nós temos assim uma parceria com a rede assistencial credenciada muito grande. Tanto que, com exceção de Ponta Grossa, os outros hospitais próprios que nós tínhamos até o ano passado são todos hospitais de cunho estratégico, porque estão em pequenas singulares, sabe? As grandes singulares não tinham praticamente hospital próprio, né? Então, Cascavel, então, todos estão agora adquirindo seus hospitais. Ponta Grossa é pioneira, mas as outras todas estão se preocupando agora. Por quê? Porque esse equilíbrio, esse momento, essa parceria, ela era muito boa, muito sólida, tá? Muito parceira mesmo, tá? Isso continua. Só que, nesse momento, o sistema Unimed precisa dar esse passo. E é interessante que o que no passado foi um balizamento por valores, hoje nós estamos trazendo uma coisa muito importante para a sociedade, que é o balizamento por qualidade. Então, o sistema Unimed, ele faz com que a rede assistencial da cidade, ela tenha que se balizar por qualidade, né? Ela tem que apresentar mais qualidade para o beneficiário, né? Não só a infraestrutura, né? Até como os próprios profissionais, como tem, por exemplo, nós temos programas de valor em saúde, né? O valor baseado em cuidados de saúde, tá? E nós vamos estar olhando para desfecho, né? Quem apresenta melhor desfecho realmente vai ter uma valorização melhor, né? Então, isso com as estruturas hospitalares também próprias, a gente pode ampliar isso e realmente tangibilizar de uma forma muito mais efetiva esses programas de valor em saúde. Isso ajuda na sustentabilidade financeira da cooperativa, né, doutor? Já pegando esse gancho. A preocupação agora é qualidade. Então, a gente já tem uma estabilidade financeira para investir em recursos próprios, vamos se preocupar com algo maior que a qualidade, né? Exatamente. E aquilo que o Pedro falou, quer dizer, a qualidade, ao contrário do que todo mundo pensa, ela não aumenta custo. A qualidade se mostra no tempo que ela reduz custo. O valor em saúde, que é uma coisa mais da equipe profissional, uma coisa mais de processo, a mesma coisa. Ele consegue apresentar uma qualidade assistencial, um desfecho assistencial, uma melhor segurança para o paciente, né? Tanto na infraestrutura hospitalar quanto no atendimento do profissional, com custos menores. A qualidade traz isso. Então, essa é uma coisa que nós vamos evoluir e isso vai também ser bom para os nossos parceiros, tá certo? Melhora a gestão também dos nossos parceiros, porque você sabe como é que é a concorrência. Exato. Então, nós balizamos por qualidade também. Então, uma coisa a outra. Eu acho que quem ganha com isso? A sociedade. Quem ganha com isso? Os 2 milhões de beneficiários lá do Sistema Unimed Paranaense, que representam hoje 16% da população do Paraná. É perfeito isso, porque a gestão clínica e a qualidade do valor assistencial traz uma diminuição de custos justamente por isso. Você não tem intercorrências, você não tem acidentes durante a internação, você deixa o paciente menos tempo dentro do hospital e tudo isso reflete em ganhos depois, para o paciente e para a gente, como para a gestão. Então, você tendo mais qualidade, você vai no final das contas lá ter um custo menor, mesmo dependendo de mais tecnologia, de mais cuidado, tem um enfermeiro a mais, ou o paciente vai ficar um dia a menos no hospital, então tudo isso influencia. Essa conta tem que ser muito bem feita. Eu acredito que, inclusive, com o nosso hospital, nós vamos ter um custo menor. Hoje já temos um certo custo diminuído com os hospitais, com os nossos prestadores, porque nós temos um home care desde 1998 e para que você tenha uma ideia, nós temos esse home care, esse atendimento domiciliar, ele funciona como se fosse um hospital virtual, porque essa semana, inclusive, me passaram os dados, nós temos 550 pacientes nossos internados em casa. E eu tenho atendimento domiciliar 24 horas com 25 pacientes. Então eu tenho, além deste hospital, que eu vou poder retirá-los
mais cedo, porque na rede prestadora sempre tem um senão que demora um pouco para que eu possa retirar, a agilidade com o próprio cooperado, com o médico. Isso nós vamos ter diaristas que estarão atentos a isso, e aqueles pacientes que poderão ir para casa no home care, eles vão para esse hospital virtual, que é a própria casa, que é o melhor local que tem. Então, hoje eu tenho internado 550 pacientes e 25 pacientes com atendimento 24 horas. Isso significa o quê? Redução de custo. E eu estou fazendo o quê? Retirando rápido por retirar? Não. Estou dando qualidade assistencial. Estou dando maior humanização quando ele está dentro do próprio lar, com a própria família, e eu dou atendimento 24 horas a ele. Então, esse é um recurso próprio que vem funcionando já há alguns anos e com excelente resultado. Isso tem dado para a gente uma sustentabilidade muito grande, redução de custos, e nós temos um aumento de clientela porque percebe a valorização desse recurso próprio. Estão monitorados com segurança, Total. né, doutor? Então, isso aí já é um aprendizado, doutor. Então, eu queria ouvir de vocês. É difícil destacar um aprendizado, mas quais os principais aprendizados aí dessa jornada de investimento em recursos próprios? Redução de custo, humanização, cuidado, segurança, qualidade assistencial. Eu entendo que o recurso próprio é fundamental para tudo isso, o Celso citou, né? Eu citei lá no Suespar até que, falando que todo mundo deve ter um recurso próprio. Tem que entender o tamanho do recurso próprio e o que você precisa. É claro que uma pequena Unimed não precisa de um hospital do tamanho desse que o Celso está fazendo agora, né? Já terminou. Mas tem que buscar aonde que ele vai conseguir entregar qualidade, entregar serviço, entregar valor em saúde para o cliente dele, entregar um serviço para o médico cooperado, e o recurso próprio é fundamental para isso. Então, eu acho que o recurso próprio hoje vem para dar sustentabilidade das Unimedes e cada vez deixar o nosso sistema mais forte. Doutor Paulo, vai citar alguma coisa na sua visão que o senhor tem aprendido aí com esses investimentos em recursos próprios? Eu acho que é o seguinte: primeiro, o investimento em recurso próprio, vou usar aí um pouquinho das palavras do Pedro, ele tem que ser bem planejado, não é? Ele tem que ter uma viabilidade adequada, não é? Quer dizer, com um recurso próprio, vamos dizer assim, se você tem um portfólio de recursos próprios, você pode optar qual o recurso próprio que você pode oferecer, né? Ou você pode oferecer um serviço de imagem, um serviço de quimioterapia, bastante humanizado, que você conquista ali a sua clientela, não é? Ou uma estrutura hospitalar quando você tem viabilidade para isso. Você tem estofo, você tem estrutura e você tem escala, né? Você tem escala. Então tem que ser muito bem planejado. Tem que ser, mas ele muito bem planejado, realmente, como eu falei desde o início, ele traz um outro momento. Ele traz um outro momento de infraestrutura assistencial, ele melhora a infraestrutura assistencial do Estado. Eu vou dizer mais uma coisa: e ele influencia em todos os níveis assistenciais daquela localidade, não só nos beneficiários Unimed, porque eles modificam, como diz o sarrafo, né? Eles elevam o sarrafo, melhoram para a população em geral, mesmo para aqueles que não são beneficiários. Quer dizer, há uma comparação, não é? Então nós temos muito, só para você ter uma ideia, nós temos aí singulares grandes, nós temos 5 singulares grandes hoje no estado do Paraná, né? Nós temos médias e nós temos pequenas, e todas elas têm serviços próprios. Nós temos 11 serviços de quimioterapia hoje no estado, não é? Em singulares pequenos e muito bem administrados, viáveis, não é? Que atendem muito bem, um atendimento humanizado. Então, os recursos próprios hoje, eles trazem um diferencial. Só que bem planejados, com viabilidade, né? Funcionam muito bem. Sem dúvida. A gente está chegando aqui ao final do nosso programa, então queria que vocês deixassem alguma mensagem, alguma lição, alguma palavra final aí. O recurso próprio, realmente, que é o tema que nós estamos discutindo, ele é extremamente importante. Londrina hoje nós completamos com o hospital agora o 10º recurso próprio. Então nós temos desde o atendimento domiciliar, SOS, nós temos medicina preventiva, lidamos com os crônicos, nós temos o pronto atendimento adulto, nós temos cuidado infantil, nós temos a vacinação, que é um recurso próprio, inclusive aberto à população. E por dizer isso, nós somos a 3ª clínica de vacinação do sul do país. Então, nós trabalhamos também com toda a população geral. Fazemos preços diferenciados. E nós queremos, com vacinação,
um setor preventivo também, né? E trabalhamos com os crônicos, e nós temos também a parte multidisciplinar nossa, que entra fisioterapia, fono, terapias especiais, todos esses serviços. Temos também a parte da oncologia, que é bastante importante, que nos traz um custo bastante elevado também, não só a oncologia, mas como os medicamentos imunobiológicos, que também utilizamos hoje, cada dia mais frequentes e mais caros. Então, sem dúvida, o recurso próprio, bem tocado, como disse o Pedro, Paulo, é extremamente importante. Ele traz sustentabilidade à cooperativa, redução de custo, gera trabalho ao próprio cooperado, leva uma maior satisfação aos nossos clientes e traz, inclusive, mais clientes à cooperativa. E isso aumenta a sustentabilidade do nosso cooperativismo. Eu penso que o recurso próprio é fundamental para o desenvolvimento da cooperativa, né? Acho que quem convive comigo e eles, nas nossas reuniões federativas, eu sou entusiasta do recurso próprio. E como a gente citou, eu acho que cada um tem a sua necessidade e o tamanho do recurso que precisa, né? E são nas diversas áreas de atendimento e é nessa escala de atendimento integral do nosso cliente, né? Então, assim, claro que nas grandes o hospital pode ser um pilar para esse recurso próprio, ser a base de estudo e tudo se desenvolver em volta com diversos serviços, como o Celso citou de Londrina. Nós também temos temos nossos espaços de saúde que atendem clínica médica plena, tem vários ambulatórios dentro disso aí, o laboratório, o centro de imagens, né, a oncologia, tudo isso é importante e gira em torno do hospital. Mas cada um tem que entender o que precisa e o que pode fazer, né? Não é o que quer, é o que pode. Não pode dar um passo maior para a perna, não pode querer investir em recursos próprios e acabar prejudicando a cooperativa como um todo. Então, acho que a atenção é para isso. Nós estamos vivendo um momento em que ficou claro para todo mundo a importância do recurso próprio, principalmente hospitalar, e realmente isso faz a diferença. A nossa Unimed, ela gira em torno do hospital e o hospital traz o resultado que a gente tem hoje. Grande parte disso está baseado no hospital, então acho que isso é muito importante. Mas cada um tem que entender o que precisa e o que pode fazer. Eu acho que esse recado é fundamental, né? Planejamento, você estava comentando, né, Pedro Paulo? Sem dúvida. E hoje eu vejo assim, os recursos próprios, e aqui nós pudemos conversar sobre vários tipos, fizemos um pouco ali, né? Existem inúmeros recursos próprios, mas eles tangibilizam a questão dos três grandes pilares que eu acho que do sistema Unimed. Quer dizer, o pilar pessoa, né? Com a questão dos clientes, dos nossos beneficiários, os nossos médicos cooperados, os nossos colaboradores, a comunidade, né? Nosso sétimo princípio, a preocupação com a comunidade. Questão dos processos de governança, que foi falado aqui, né? Que é um dos motivos da nossa, né? Da nossa convenção, nova Constituição, novos rumos. Quer dizer, o processo de governança, falamos de governança clínica, mas extrapola para a governança administrativa também, né? E os processos de inovação. Quer dizer, nós vamos poder evoluir muito na inovação com estruturas desse tipo, com estruturas próprias. Ela chama isso, ela nos obriga a isso, né? E, óbvio, a infraestrutura assistencial que melhora muito, junto com ela a infraestrutura tecnológica. Né? Quer dizer, esses três pilares, né, pessoas, processos e infraestrutura, eu acho que são muito atendidos. E uma coisa que também permeia, principalmente agora com a inauguração de Londrina e Maringá, e depois vai evoluir Cascavel, Ponta Grossa, Curitiba, é que até a nomenclatura hospital regional. Por quê? A gente quer trabalhar a intercooperação, quer que o hospital Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Cascavel, eles sejam hospitais regionais, quer dizer, eles sejam hospitais que possam atender a necessidade dos cooperados da região. Então, os cooperados de outras singulares menores, que não podem contar com aquela estrutura, né, complexa, de alta complexidade, que venham do seu dia cirúrgico, que venham atender nesse hospital. Quer dizer, isso modifica até o cenário. Vamos ter que construir, né, uma relação diferente, sabe? Tá? Uma intercooperação diferente entre as singulares para que os seus cooperados possam transitar e utilizar dessas estruturas de excelência. Então, você vê o quanto isso propicia de movimentação em todos os pilares e na intercooperação. Então, eu acho fantástico. Acho que esse momento que nós estamos vivendo no Paraná realmente é um momento de alavancar o sistema Unimed no Estado.
né? Nós estamos aí num momento muito bacana, muito precioso mesmo. Bom, né? Essa honra Exato. de estar representando aqui a Federação do É, Paraná. terminando meu mandato, faltando 5 meses, mas tendo a honra de contar com eles, né, de contar com os amigos aqui e excelentes gestores, né, o Pedro e o Celso, e realmente inaugurando essas obras. O Pedro já iniciando aí a construção de mais uma torre, e o Celso acabando de inaugurar essas estruturas para lá maravilhosas que a gente está vendo aqui. Belo momento e muito bem representado aqui, que o pessoal pode acompanhar as imagens aqui, belas imagens, representando aí tudo que vocês falaram, é um pouquinho, né, mas muito, muito bonito ver aqui tudo que a Unimed Ponta Grossa e Londrina está fazendo aqui. Muito bem, mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? Quero só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, dessa conversa tão gostosa, né? Importante para o sistema, mas uma conversa muito boa aqui entre amigos. Agradecer, Estela, mais uma vez a oportunidade de estar divulgando um pouquinho Londrina e deixar realmente o recado de que, olha, estamos tentando cumprir com aquilo que nós inauguramos e formamos, que é o cooperativismo. É isso que o Paulo bem falou agora. O nosso hospital em Londrina chama-se Hospital Regional da Unimed Londrina, que queremos exatamente seguir os princípios cooperativistas e essa intercooperação com as pequenas e médias cooperativas que estão ao redor, que não necessitam montar uma estrutura tão grande, que utilizem a nossa. E chama-se cooperativismo. E cada vez mais queremos fomentar esse sentimento. Muito obrigado pela oportunidade de estar divulgando um pouquinho a cidade de Londrina. Divulgou bastante, muito bem divulgado. Vou mesmo, né, agradecer, viu, Estela? A conversa foi extremamente prazerosa. Agradecer também o idealizador do Dose que Conecta, o Walter, né? Exato. Meu colega agora de diretoria, sou brilhante, agradecer aí a iniciativa dele. Mas realmente foi um momento muito bom. Nós pudemos conversar e trocar, e eu aprendi um pouquinho com eles também, e algumas informações que a gente sempre vai, né, completando, vai aprendendo. Muito obrigado. Exato. Eu que agradeço a presença de vocês, então, mais uma vez. Realmente, essa é a essência do Dose que Conecta. Conectar, trocar experiências, não só as boas, né, como vocês comentaram, mas aprender com as que não deram muito certo, para que as singulares, as outras Unimed se inspirem aí em vocês. Essa é a ideia. Então, obrigada mais uma vez. Terminamos aqui com essas belas imagens aqui da Unimed de Londrina, da Unimed Ponta Grossa. E fiquem atentos aí ao próximo episódio Dose que Conecta.